Artigo 474. A seguir será o acusado interrogado se estiver presente na forma estabelecida no capítulo 3 do título 7 do livro 1 deste Código, com as alterações introduzidas nesta seção. Para primeiro, o Ministério Público, o assistente, o querelante e o defensor, nessa ordem, poderão formular diretamente perguntas ao acusado. Parágrafo 2º, os jurados formularão perguntas por intermédio do juiz-presidente. Parágrafo 3º, não se permitirá o uso de algemas no acusado durante o período em que permanecer no plenário do júri, salvo se absolutamente necessário à ordem dos trabalhos, à segurança das testemunhas ou à garantia da integridade física dos presentes. Artigo 474-A. Durante a instrução em plenário, todas as partes e demais sujeitos processuais presentes no ato deverão respeitar a dignidade da vítima, sob pena de responsabilização civil, penal e administrativa, cabendo ao juiz-presidente garantir o cumprimento do disposto neste artigo, vedadas: inciso 1, a manifestação sob circunstâncias ou elementos alheios aos fatos objetos de apuração nos autos. Inciso 2, a utilização de linguagens, de informações ou de material que ofendam a dignidade da vítima ou de testemunhas. Artigos 475. O registro dos depoimentos e do interrogatório será feito pelos meios ou recursos de gravação magnética, eletrônica, estenotipia ou técnica similar, destinada a obter maior fidelidade e celeridade na colheita da prova. Parágrafo único. A transcrição do registro, após feita a degravação, constará dos autos. Seção 12 dos debates. Artigo 476. Encerrada a instrução, será concedida a palavra ao Ministério Público, que fará a acusação nos limites da pronúncia ou das decisões posteriores que julgaram admissível a acusação, sustentando, se for o caso, a existência de circunstâncias agravantes. Parágrafo primeiro. O assistente falará depois do Ministério Público. Parágrafo segundo. Tratando-se de ação penal de iniciativa privada, falará em primeiro lugar o querelante e, em seguida, o Ministério Público, salvo se este houver retomado a titularidade da ação, na forma do artigo 29 deste Código. Parágrafo terceiro. Fim da acusação, terá a palavra a defesa. Parágrafo 4º. A acusação poderá replicar e a defesa triplicar, sendo admitida a reinquirição de testemunha já ouvida em plenário. Artigo 477. O tempo destinado à acusação e à defesa será de 1h30 para cada e de 1 hora para a réplica e outro tanto para a tréplica. Para primeiro, havendo mais de um acusador ou mais de um defensor, combinarão entre si a distribuição do tempo, que, na falta de acordo, será dividido pelo juiz-presidente de forma a não exceder o determinado neste artigo. Parágrafo segundo. Havendo mais de um acusado, o tempo para a acusação e a defesa será acrescido de 1 hora e elevado ao dobro o da réplica e da tréplica, observado o disposto no parágrafo 1º deste artigo. Artigo 478. Durante os debates, as partes não poderão, sob pena de nulidade, fazer referências. Inciso 1. A decisão de pronúncia, as decisões posteriores que julgaram admissível a acusação ou a determinação do uso de algemas como argumento de autoridade que beneficie ou prejudique o acusado. Inciso 2. Ao silêncio do acusado ou a ausência de interrogatório por falta de requerimento em seu prejuízo. Artigo 479. Durante o julgamento não será permitida a leitura de documento ou a exibição de objeto que não tiver sido juntado aos autos com a antecedência mínima de 3 dias úteis, dando-se ciência à outra parte. Parágrafo único. Compreende-se na proibição deste artigo a leitura de jornais ou qualquer outro escrito, bem como a exibição de vídeos, gravações, fotografias, laudos, quadros, croquis ou qualquer outro meio assemelhado, cujo conteúdo versar sobre a matéria de fato submetida à apreciação e julgamento dos jurados. Artigo 480. A acusação, a defesa e os jurados poderão, a qualquer momento e por intermédio do juiz-presidente, pedir ao orador que indique a folha dos autos onde se encontra a peça por ele lida ou citada, facultando-se ainda ao jurado solicitar-lhe, pelo mesmo meio, o esclarecimento de fato por ele alegado. Parágrafo 1º. Concluídos os debates, o presidente indagará dos jurados se estão habilitados a julgar ou se necessitam de outros esclarecimentos.
Parágrafo segundo, se houver dúvida sobre a questão de fato, o presidente prestará esclarecimentos à vista dos autos. Parágrafo terceiro, os jurados, nesta fase do procedimento, terão acesso aos autos e aos instrumentos do crime se solicitarem ao juiz presidente. Artigo 481. Se a verificação de qualquer fato reconhecida como essencial para o julgamento da causa não puder ser realizada imediatamente, o juiz presidente dissolverá o conselho ordenando a realização das diligências entendidas necessárias. Parágrafo único. Se a diligência consistir na produção de prova pericial, o juiz presidente, desde logo, nomeará perito e formulará quesitos, facultando às partes também formulá-los e indicar assistentes técnicos no prazo de 5 dias. Seção 13 do questionário e sua votação. Do questionário e sua votação. Artigo 482. O conselho de sentença será questionado sobre a matéria de fato e se o acusado deve ser absolvido. Parágrafo único. Os quesitos serão redigidos em proposições afirmativas, simples e distintas, de modo que cada um deles possa ser respondido com suficiente clareza e necessária precisão. Na sua elaboração, o presidente levará em conta os termos da pronúncia ou das decisões posteriores que julgaram admissível a acusação, do interrogatório e das alegações das partes. Artigo 483. Os quesitos serão formulados na seguinte ordem, indagando sobre. Os quesitos serão formulados na seguinte ordem, indagando sobre. Inciso 1, a materialidade do fato. Inciso 2, a autoria ou participação. Inciso 3, se o acusado deve ser absolvido. Inciso 4, se existe causa de diminuição de pena alegada pela defesa. Inciso 5, se existe circunstância qualificadora ou causa de aumento de pena reconhecidas na pronúncia ou em decisões posteriores que julgaram admissível a acusação. Parágrafo 1º, a resposta negativa de mais de 3 jurados a qualquer dos quesitos referidos no inciso 1 e 2 do caput deste artigo encerra a votação e implica a absolvição do acusado. Parágrafo 2º, respondidos afirmativamente por mais de 3 jurados os quesitos relativos aos incisos 1 e 2 do caput deste artigo, será formulado quesito com a seguinte redação: o jurado absolve o acusado. O jurado absolve o acusado. Parágrafo 3º, decididos os jurados pela condenação, o julgamento prossegue, devendo ser formulados quesitos sobre: inciso 1, causa de diminuição de pena alegada pela defesa; inciso 2, circunstância qualificadora ou causa de aumento de pena reconhecidas na pronúncia ou em decisões posteriores que julgaram admissível a acusação. Parágrafo 4º, sustentada a desclassificação da infração para outra de competência do juiz singular, será formulado quesito a respeito para ser respondido após o segundo ou terceiro quesito, conforme o caso. Parágrafo 5º, sustentada a tese de ocorrência do crime na sua forma tentada ou havendo divergência sobre a tipificação do delito, sendo este da competência do tribunal do júri, o juiz formulará quesito acerca destas questões para ser respondido após o segundo quesito. Parágrafo 6º, havendo mais de um crime ou mais de um acusado, os quesitos serão formulados em séries distintas. Artigo 484. A seguir, o presidente lerá os quesitos e indagará das partes se tem requerimento ou reclamação a fazer, devendo qualquer deles, bem como a decisão, constar da ata. Parágrafo único. Ainda em plenário, o juiz presidente explicará aos jurados o significado de cada quesito. Artigo 485. Não havendo dúvida a ser esclarecida, o juiz presidente, os jurados, o Ministério Público, o assistente, o querelante, o defensor do acusado, o escrivão e o oficial de justiça dirigir-se-ão à sala especial a fim de ser procedida a votação. Parágrafo 1º. Na ata, na falta de sala especial, o juiz presidente determinará que o público se retire, permanecendo somente as pessoas mencionadas no caput deste artigo. Parágrafo 2º. O juiz presidente advertirá as partes de que não será permitida qualquer intervenção que possa perturbar a livre manifestação do conselho e fará retirar da sala quem se portar inconvenientemente. Artigo
Artigo 486. Antes de proceder-se à votação de cada quesito, o juiz-presidente mandará distribuir aos jurados pequenas cédulas feitas de papel opaco e facilmente dobráveis, contendo 7 delas a palavra sim, 7 a palavra não. Artigo 487. Para assegurar o sigilo do voto, o oficial de justiça recolherá em urnas separadas as cédulas correspondentes aos votos e as não utilizadas.